Capítulo 3. Ora, estas são as nações que Jeová deixou ficar para por elas provar a Israel, isto é, a todos os que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã. Foi só para que as gerações dos filhos de Israel tivessem a experiência para ensinar-lhes a guerra, isto é, somente aos que antes não tiveram experiência de tais coisas. Os 5 senhores do eixo dos filisteus e todos os cananeus, até mesmo os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. E serviam de agentes para provar a Israel, para se saber se obedeceriam aos mandamentos de Jeová, que ele ordenara aos seus pais por intermédio de Moisés. E os filhos de Israel moravam entre os cananeus, os hititas e os amorreus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. E passaram a tomar para si as filhas deles por esposas, e deram suas próprias filhas aos filhos deles, e foram servir aos deuses deles. Portanto, os filhos de Israel faziam o que era mal aos olhos de Jeová, e se esqueciam de Jeová, seu Deus, e serviam aos Baalins e aos postes sagrados. Por isso se acendeu a ira de Jeová contra Israel, de modo que os vendeu à mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel continuaram a servir a Cusã-Risataim por 8 anos. E os filhos de Israel começaram a clamar a Jeová por socorro. Jeová suscitou então um salvador para os filhos de Israel, para que o salvasse, Otiniel, filho de Quenaz, irmão mais moço de Calebe. Então veio sobre ele o Espírito de Jeová, e ele se tornou o juiz de Israel. Quando saiu a batalha, então Jeová lhe entregou na mão Cusã-Risataim, o rei da Síria, de modo que sua mão venceu Cusã-Risataim. Depois o país teve sossego por 40 anos. Por fim morreu Otiniel, filho de Quenaz. E os filhos de Israel foram outra vez fazer o que era mal aos olhos de Jeová. Em vista disso, Jeová deixou Eglon, rei de Moabe, ficar forte contra Israel, porque faziam o que era mal aos olhos de Jeová. Além disso, ajuntou contra eles os filhos de Amon e Amaleque. Eles foram então e golpearam Israel, e tomaram posse da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel continuaram a servir a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. E os filhos de Israel começaram a clamar a Jeová por socorro. Portanto, Jeová lhe suscitou um salvador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. No tempo devido, os filhos de Israel enviaram pela sua mão o tributo a Eglon, rei de Moabe. No ínterim, Eude fez para si uma espada, e esta tinha 2 gumes, tendo o comprimento de 1 côvado. Então a cingiu por baixo da sua veste, sobre a sua coxa direita. E passou a apresentar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Ora, Eglon era homem muito gordo. E sucedeu que, acabando ele de apresentar o tributo, mandou imediatamente embora o povo, os portadores do tributo. E ele mesmo retornou de onde havia as pedreiras em Gilgal, e passou a dizer: Tenho para ti uma palavra secreta, ó rei. De modo que este disse: Fica calado. Com isso saíram de junto dele todos os que estavam de pé com ele. E Eude foi ter com ele quando estava sentado no seu quarto fresco do terraço, que ele tinha só para si. E Eude prosseguiu, dizendo: Tenho para ti uma palavra de Deus. Em vista disso, ele se levantou do seu trono. Eude estendeu então a mão esquerda e tirou a espada da sua coxa direita e cravou-a no ventre dele. E também o cabo entrou após a lâmina, de modo que a gordura se fechou sobre a lâmina, pois não retirou a espada do ventre dele, e começaram a sair as matérias fecais. E Eude passou a sair pela abertura de ventilação, mas cerrou atrás de si as portas do quarto do terraço e trancou-as. E ele mesmo saiu. E vieram seus servos e começaram a olhar, e eis que as portas do quarto do terraço estavam trancadas. Disseram, portanto: Está apenas satisfazendo uma necessidade natural no fresco quarto interior. E ficaram esperando até se envergonharem. E eis que não havia quem abrisse as portas do quarto do terraço. Tomaram então a chave e as abriram. E eis que seu senhor estava caído, morto por terra. Quanto a Eude, escapou enquanto se demoravam. E ele mesmo passou pelas pedreiras e escapou para ceirar.
E sucedeu que, chegando lá, começou a tocar a buzina na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel começaram a descer com ele da região montanhosa, estando ele à sua frente. Então lhes disse ele: Segui-me, porque Jeová vos entregou na mão os vossos inimigos, os moabitas. E eles o seguiam e capturavam os vales do Jordão contra os moabitas, e não deixavam ninguém passar. E naquele tempo foram golpear a Moabe, cerca de 10.000 homens, cada qual robusto, e cada qual homem valente, e não escapou nem sequer um. E naquele dia, Moabe ficou subjugado sob a mão de Israel, e o país teve sossego por 80 anos. E depois dele veio a ser Sangar, filho de Anate, e ele foi golpear os filisteus, 600 homens, com uma aguilhada de gado, e ele também foi salvar Israel.